Falamos dos tipos de empresa, regimes de tributação, porte de empresa e a questão de sociedade, né? Que empresa você pode ter na situação de você ter um sócio ou caso você queira tocar sozinho a sua empresa. Mas e se você está na dúvida se você realmente quer ter um sócio ou não? Se você tem pessoas ao seu redor que você pensa que podem ser bons sócios, ou enfim, se você estiver na dúvida, a gente tem algumas dicas aqui de como saber se esse potencial sócio pode ser uma boa opção para você. A gente recomenda principalmente analisar a convergência em relação aos princípios e valores, né? O que você busca em longo prazo na sua empresa, o que você, como é que são as suas características intrínsecas ao modo de trabalhar, né? Se você é uma pessoa dedicada, se você vai ter uma pessoa dedicada ali também, porque sociedade é muito difícil você controlar quanto cada um trabalhou, quanto cada um fez, é todo mundo dando sangue ali, né? Pelo menos essa visão que a gente tem nas nossas empresas. Então, a gente, para a questão de escolha de sócio, a gente sugere duas análises. A primeira análise é a convergência da missão, visão e valores, né? A missão, que é uma declaração do propósito daquela organização, né? Para que sua empresa vai servir, né? Qual que vai ser a missão todo dia? Digamos que você tem uma empresa de laudos, por exemplo. A missão pode ser, quero passar de forma transparente tudo o que está acontecendo nas estruturas, nos revestimentos, de modo que o cliente possa tomar a melhor solução, né? Então, esse seu sócio potencial está concordando com essa missão? No caso, você tem quer ter uma empresa de reformas. A missão pode ser, por exemplo, eu quero que a minha empresa passe tranquilidade nas reformas. O cliente não tem que se preocupar com nada. Será que o seu sócio potencial também concorda com essa missão? Ou ele tem uma outra missão em mente, né? Eu quero só fazer a ponte do cliente com a mão de obra. Não quero me envolver tanto, não quero passar tanta tranquilidade, né? Quero oferecer menos serviços. Então, não que há um certo ou um errado, mas tem pessoas que têm visões diferentes, né? Tem um propósito de missão diferente em relação à empresa que querem abrir. Então, isso é muito importante saber se vocês têm convergência em relação à missão da empresa. Um exemplo, né, você pode ter uma empresa de engenharia que o foco é obras e reformas, e o seu potencial sócio quer ter uma empresa de reformas e projetos. Então é muito bom ter isso em mente, né, qual que vai ser a missão. Outro ponto importante é avaliar se há convergência, qual que é a visão, né? Esse seu sócio em potencial, ele quer ter uma empresa que, né, pague as contas e tenha um faturamento aí razoável ano a ano, sem muita ambição, ou é uma pessoa que quer expandir para outras cidades, eventualmente abrir novos setores na empresa. Isso é muito ligado à visão. Qual que é a visão que essa pessoa tem para os próximos 5 anos? Será que ela converge com a sua? Então, isso é muito importante, né? De novo, não há um certo e errado. As pessoas têm visões diferentes porque que elas esperam das empresas e, consequência para a vida delas, às vezes são diferentes, né? Então, qual que é a visão dessa pessoa em relação aos próximos 5, 10 anos? E os valores, né? Quais são as crenças arraigadas dentro daquela pessoa? Isso é mais um modo de operar daquela pessoa, né? Quais são as regras do jogo, né? Temos a missão, o que aquela empresa vai fazer de fato, o que é a visão, onde é que se espera chegar, né? Qual que é o amplo aspecto, e quais são os valores, quais são as regras do jogo para você executar o dia a dia e chegar naquela visão, né? Então, essa pessoa que você pensa em chamar para a sociedade é uma pessoa que tem como valor trabalhar pouco, trabalhar muito, trabalhar mais que você? É uma pessoa que tem como valor ser altamente competitivo com outros do mercado ou altamente competitivo em relação ao que ela era no passado? Então é muito importante também você ver quais são os valores daquela pessoa, né? Quais são as crenças arraigadas na personalidade daquela pessoa. É uma pessoa que acredita que o lucro é bom? Ou uma pessoa que ela acredita que o lucro tem que ser o suficiente para bancar uma vida mediana? Então, muito importante, missão, visão e valores.
a gente recomenda ter muito cuidado quando for estar analisando um potencial sócio para ver se há convergência nesses 3 pontos. E um segundo fator, então a gente falou o primeiro fator que é o de convergência, e agora temos o segundo fator de complementaridade, né? Como é que aquela pessoa pode se complementar e aí em relação a faculdades técnicas, em relação à capacidade técnica, né? Capacidades e habilidades. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que seja extremamente qualificada para a parte comercial e para apresentação de propostas, né? Ou até orçamentos. Então você pode ser uma pessoa que está mais voltada naquela parte antes do fechamento, antes de tocar a obra, antes de tocar o projeto. E você tem um potencial sócio que compartilha, né, da missão, visão e valor e pode complementar na parte da execução, por exemplo, né? Pode complementar na parte de tocar a reforma, né? De fazer um pós-obra, de fazer um atendimento pós-obra. Enfim, isso é uma das potenciais combinações, né? Você pode ser uma pessoa mais do administrativo financeiro, que está focada mais em marketing e expansão da empresa, que porventura se une com uma pessoa, né, de novo, com convergência na missão, visão e valores, mas que tem um foco na apresentação comercial e no fechamento de propostas, e se juntar com uma terceira pessoa, com mais um outro sócio, que daí sim tem as faculdades técnicas e tem a gosto de fazer a parte de execução. Então, totalmente razoável no início de uma empresa todos estarem com certas funções operacionais, né? Até porque vai um tempo até ter as primeiras contratações de funcionários. Então, totalmente razoável ter essa complementaridade de funções operacionais, né? Logicamente, se você tiver condições de já iniciar a empresa com pessoas, com funcionários, com operacional já em campo, talvez seja mais fácil você achar complementaridade com o seu sócio, né? Talvez sejam menos faculdades técnicas operacionais que sejam necessárias, mas o que vocês puderem se complementar é muito interessante, principalmente no início de empresa, tá certo? E principalmente, gente, deixar muito claro as expectativas que vocês têm um do outro. Muitas vezes a gente inicia uma sociedade, ou mesmo outro tipo de relacionamento, né? Às vezes um relacionamento afetivo, um relacionamento familiar, relacionamento com amigos, e não há claro a expectativa do que você espera daquela pessoa, né? Então você pode estar com uma expectativa que todos trabalhem 14 horas por dia e a outra pessoa tem uma expectativa de trabalhar 7 horas por dia, por exemplo. Ou você tem uma expectativa de gerar valor, de gerar resultado, independente do número de dias e horas trabalhadas, mas você tem uma pessoa no seu lado que valoriza, que tem expectativa em relação ao tempo e não o quanto aquele tempo é produtivo. Então deixar muito claro quais são as expectativas em relação às entregas, em relação às áreas de atuação, em relação a como se relacionar com os stakeholders, né? A gente vai falar sobre isso depois. Stakeholders são clientes, fornecedores, funcionários, enfim, deixar isso tudo muito claro. Lógico que há diversas situações, há diversos contextos, é muito difícil deixar todas as expectativas, todas as situações, todas as expectativas extremamente descritas no começo, mas é algo que vocês vão ter que ter isso muito bem alinhado no início, principalmente em relação às funções e ao trabalho, né? Isso a gente vê que é um ponto de bastante atrito no início de uma empresa, e com o tempo vocês vão, né, avaliando novas situações, né, chegando em consenso em relação a certas tratativas. Mas, gente, muito importante sempre deixar claro quais são as expectativas entre cada um, né? Pode até formalizar isso em algum documento, em alguma ata de reunião, ao longo de atas de reunião, né? Que isso vai formando ali a cultura da empresa também, né? A forma de operacionalizar, a forma como tratar as pessoas e o que é valorizado dentro da empresa. Então, gente, muito importante ver as convergências entre missão, visão e valores, ver como vocês podem se complementar em relação às atividades, principalmente no início de empresa, em que muitas atividades operacionais vão estar com sócios, e deixar muito claro quais são as expectativas em relação às atividades, às atitudes, ao trabalho de cada um dos sócios, tá bom? Eu acredito que com esses 3 pontos aí em análise, 2 pontos em análise e um terceiro ponto que você tem que estar sempre, né, trabalhando dentro de uma sociedade, vocês vão poder tomar decisões muito mais
assertivas aí na escolha de ter ou não um sócio.